Olá, olá a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje começar mais uma aula, né? E nós vamos dar continuidade a provavelmente a última aula que a gente vai ter sobre o conteúdo, né, dos livros de Hugo de São Vítor, em especial sobre o Instrução aos Principiantes, né? É que Hugo de São Vítor fala sobre a disciplina do que falar, como falar e o que falar, né? Ainda no próprio Instrução aos Principiantes, o Hugo de São Vítor vai falar sobre 5 coisas que a gente tem que observar, né, no nosso falar, né? Sendo a primeira, o que falar, a quem falar, onde falar, quando falar e de que modo falar, né? E a gente vive num mundo dominado, né, pelo estresse, pela ira, né, realmente pelos maus modos, né? Pela falta de disciplina, pela falta de zelo na hora de falar, na hora de transmitir uma mensagem, né, falar alguma coisa. E eu tenho plena certeza de que o São Vitor acertou muito, né, nesse conteúdo, acertou muito nesse tipo de coisa. E eu acho que hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, muito legal e que realmente vai servir de muita ajuda para muitas pessoas, né, que estão assistindo esse vídeo e, claro, né, também a mim mesmo, tá? Bom, a primeira coisa que o Hugo de São Vitor vai falar é sobre o que a gente tem que falar. E vai tocar no assunto de que as conversas nunca devem ser ociosas, desprezíveis, indecentes e também, claro, inúteis, né? Que no caso, basicamente, é um combo, né, disso tudo que a gente falou. Isso é muito interessante porque esse assunto sobre o que falar aborda uma virtude essencial, que é a virtude da prudência. Claro, não só a prudência, é óbvio que não, né? Também, claro, da justiça, né? Mas, entre outras virtudes, mas principalmente a da prudência. Por quê? Porque existem certos assuntos que nós devemos ter prudência na hora de abordá-los e outros que a gente deve saber evitar. Porque se a prudência fala sobre a reta razão no agir, então eu acho que talvez não seja muito racional, né? Racional no sentido assim, acho que não é muito certo da minha parte eu agir falando sobre, sei lá, algum tipo de conversa na frente de uma pessoa X, né? É, existem, no tocante ao diálogo, ao conversas com, por exemplo, com amigos, às vezes é ideal que a gente não fale sobre esses assuntos, né? Por exemplo, o seu amigo acabou de terminar um namoro e descobriu que foi corno, né? Descobriu que levou chifre, né? Que, infelizmente, a namorada dele lá foi infiel, né? Aconteceu isso. Então, assim, talvez, né? Talvez seja mais prudente da sua parte evitar falar sobre relacionamentos, né? Perto dele durante um certo tempo, um certo período, né? Por quê? Eu acho que não é certo e prudente você tocar naquele assunto, né? E da mesma forma, né, que também não é prudente você que tem problemas com luxúria, problemas com pornografia e masturbação, ter conversas ociosas com amigos, né, que depois a gente vai falar bem um pouco mais sobre isso, mas principalmente, né, só falar sobre certos assuntos. Tomar cuidado com aquilo que você fala, né? É, vai ser um dos assuntos que a gente vai abordar mais futuramente, claro, mas muito da luxúria nasce principalmente na imaginação. Então, se o problema da luxúria nasce logo na imaginação, a gente tem que saber cortar esse problema pela raiz. E um desses problemas que deve ser cortado pela raiz é logo não falando desse assunto. Tomar muito cuidado com conversas, né? Por exemplo, nas escolas. Nas escolas a gente vê crianças hoje em dia. Crianças, nem necessariamente adolescentes, mas crianças já falando a palavra lá daquele site lá, X, né? Não sei o quê. E falando palavras assim obscenas mesmo, né? Obscenas, né? Palavras que não deveriam fazer parte de um vocabulário de uma criança. Hum? E também no que tange a música, né? No que tange a música e etc, 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 né? Então, muito, né, da disciplina também nós temos que dizer sobre aquilo que falar, né? Porque as conversas elas nunca devem ser ociosas, desprezíveis, indecentes, né? Inúteis. São Tomás de Aquino falava que a amizade é uma inclinação da vontade que nos leva a buscar o bem do outro e não o contrário.
né? Você quer levar o seu amigo também pro céu, né? Porque amigo é aquela pessoa que ama e odeia as mesmas coisas que você. Então, não faz sentido você ficar realmente tendo conversas ociosas com seu amigo, né? Não faz sentido você dar murro em ponta de faca, né? Ah, não, vamos falar sobre isso daqui, né? Mas talvez não seja mais prudente naquela ocasião falar sobre isso daí, né? Se você, por exemplo, sofre com vícios, eu acho que não é muito legal você ouvir conversas, né? E nem muito menos ficar discutindo conversas sobre um assunto X. Então, assim, a prudência, né? A prudência, olha só, prudência, né? De uma maneira bem clara, bem simples, né? A prudência, é, ela entra, né? Ela é a mãe de todas as virtudes. Não existe virtude sem a prudência, né? Mas é impressionante como a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai falar, né? E também, né, a quem falar, quando falar, de que maneira vai falar, né? Mas nesse primeiro caso, seria sobre o que falar. E aí o Guten Vitor fala, né, que não é muito ideal a gente ficar conversando sobre coisas ociosas, indecentes e inúteis, né? A gente, por exemplo, pode ver no próprio Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, assim, por exemplo, o caso da fofoca, a fofoca, né, é inútil. São conversas indecentes, né? Às vezes, a fofoca pode até mesmo atiçar um lado seu que você não quer. Por exemplo, da ira. Muita gente tem problema de ouvir um caso de uma outra pessoa e ficar irada. Ou, putz, você viu o que o governo acabou de sancionar? Não, não quero saber. É assim que tem que fazer. A prudência fala: olha, cara, você é um cara que se irrita fácil. Então, será que é prudente você ficar ouvindo isso aqui? Não, não é. Então eu vou cortar na hora isso daqui. A mesma coisa você deve fazer com problemas com luxúria, por exemplo, né? Pô, não, cara, eu tava na balada, eu vi uma menina lá e não, 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 não quero saber. Não quero saber, tá? Não quero saber. Então, assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Então a gente tem que saber cortar isso pela raiz. Saber que assim como a água, né, assim como a água é necessária para a vida, também a conversa sã e edificante é também essencial para uma alma saudável. Quem disse isso é São João Crisóstomo. Acho que é São João Crisóstomo, né? Então assim, é por isso que saber o que falar é essencial para o bom costume, né? Para a virtude de um bom católico. O bom católico, ele não fica falando sobre asneiras, ele não tem conversas indecentes, né? Um bom católico, ele tem que expressar a bondade dele no movimento exterior do corpo, como a gente já falou. Um movimento exterior do corpo está na fala, está também no modo de se portar à mesa, né? Mas principalmente também na fala, tá? Por isso que é muito importante. Tá? O outro ponto que o Hugo de São Vitor vai falar é sobre a quem falar. Os bons devem, ora, buscar, ora, evitar a conversa com os viciosos. Muita atenção, tá? Devem buscá-la se estiverem certo de sua firmeza a ponto de não temerem serem corrompidos, né? A se julgarem, poder corrigi-los com a sua exortação, como ele mesmo diz, né? Bem, aí, isso daqui fala no tocante às amizades maliciosas. Isso daqui é muito importante, porque muita gente tem aquela firmeza tem aquele meme, né? I can fix her, né? Acho que é assim que se fala, né? De que você vai entrar num namoro, vai entrar num relacionamento e vai conseguir mudar aquela pessoa, né? Lê de engano, lê de engano, né? Muitas vezes quem muda é você. Por quê? Porque às vezes isso daí pode ser um sinal de soberba. Pode ser um sinal de soberba, tá? Quem acha que não tá disposto a se corromper, tá um pouco soberbo, né? Por isso que é necessário tomar muito cuidado, tá? Por isso que eu falo sempre, olha, cuidado com aquilo que você vai conversar e com quem você conversa. Porque muitas vezes você vai ter um amigo ali que é de infância e tudo mais, mas a única coisa que ele sabe falar é sobre balada, pegação e, cara, bebida.
A única coisa que ele vai falar é sobre isso. Esse daí é o lifestyle do cara. E esse daí é o único tipo de papo que você consegue ter com ele. Por isso que é muito importante tomar cuidado, né, sobre com quem você fala, né? Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Ainda diria: quem anda com os sábios também será sábio, mas o companheiro dos tolos também, né, vai sofrer dano. É exatamente isso. É exatamente isso, né? Eu lembro que muitas vezes na minha infância, a minha mãe falava, né? Cuidado com as más influências. Cuidado com as más influências, né? E eu acho que todo mundo já ouviu falar disso. Cuidado com as más influências. E era justamente isso que ela estava querendo dizer. Era justamente isso que ela estava querendo dizer, né? A gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda, tá? Com quem a gente anda. Não é gnose, mas tem uma coisa assim. Porque vira hábito. Vira hábito. Você acha que não, eu vou falar sobre isso daqui, mas não vou me corromper. Vou andar com os tolos e não vou trilhar o mau caminho. Pelo contrário, vira hábito, tá? O hábito, quando você faz uma coisa, normalmente diariamente, vai virando uma espécie de segunda natureza. E quando você for ver, cara, já era. Já era. Você já tá agindo feito um tolo, já é um tolo. E aí, baita problema, né? Baita problema. Então, assim, o Provérbios tem Provérbios e as mães, né? Tem muito a ver com isso daí, né? O próprio Salmos, né? No primeiro capítulo, se eu não me engano, nos 3 primeiros versículos, ou no versículo 1 e 2, ou no versículo 1 do 3, eu não lembro, vai falar sobre bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, se eu não me engano é assim, mas tem o prazer na lei de Deus, e nela, né, no caso, na lei de Deus, vai meditar dia e noite. Então, assim, é sobre, definitivamente, né, evitar péssimas companhias para evitar que isso daí vire um hábito frequente na sua vida. Porque a gente vai acabar, né, com o tempo, transmutando isso. A gente transmuta isso. A gente pega hábitos ruins das outras pessoas que a gente convive diariamente e meio que vai copiando. Meio que vai copiando, né? E sábio é aquele que medita na lei do Senhor. Como diz, sábio é aquele que medita na lei do Senhor e tem prazer por meditar nela dia e noite. Estai vigilantes, né? Estai vigilantes. Isso daqui é muito importante, né? São Bento, né, também falava que a primeira regra da vida monástica é que os irmãos não devem falar um com o outro a não ser para o próprio bem e a própria edificação. Por isso que quando a gente tem certas amizades, a gente tem que cuidar com aquilo que a gente fala e depois com quem a gente fala. Aqui os dois aqui eles são meio que interligados, né? Mas olha só, o São Bento ele nos diz uma coisa muito interessante. Olha só, a primeira regra da vida monástica é que os irmãos não devem falar um com o outro a não ser para o bem e a própria edificação. Ou seja, o que eles vão falar vai ser com um teor altamente assim pedagógico. É alguma coisa muito santa, alguma coisa muito edificante. Ou seja, aquele papo vai me ajudar a melhorar de alguma maneira, né? Quando, por exemplo, a gente se reúne com os amigos e aí, no tocante à falta de imprudência, né? Da pessoa vai ficar ouvindo lá os amigos falando só porcaria, só besteira, né? E tudo mais. é, Essa pessoa ela vai se sentir deslocada. A maior parte dos católicos, depois que eles realmente se convertem, você pode perceber que eles se sentem deslocados. Por que eles se sentem deslocados? Por que as pessoas se sentem deslocadas? Porque aquela conversação, aquelas pessoas, né, principalmente no tocante às amizades, elas já não são mais suficientes para a edificação daquela pessoa, para a edificação daquele ser. Por isso que quando uma pessoa vai para o monastério pensando em fugir dos problemas do mundo, ela está cometendo um erro muito grave. Porque as paredes silenciosas dos monastérios vão só amplificar ainda mais a dor. É por isso que São Bento dizia o seguinte: a primeira regra da vida monástica é que os irmãos não devem falar um com o outro a não ser para o próprio bem e a própria edificação. Tá? É muito próprio
dos próprios monges, das próprias, da própria vida religiosa, o silêncio. Porque o próprio cardeal Sara, né, falava, o silêncio nos faz como Deus. Deus age no silêncio. Deus age no silêncio. Deus age no silêncio, ponto. Né? Deus não vem aqui, né? Deus aparece aqui do nada e vai falar, Micael, você agora vai ganhar 1000 bênçãos aqui. Peça, faça uma lista de 1000 coisas que você quer. Não. Deus vai agindo no silêncio. E cabe a mim, em meditação, em oração mental e vida de oração, perceber, caramba, o que que eu vivo, o que que eu estou vivendo agora é uma bênção. Quando a gente tem um hábito de pensar assim, caramba, cara, eu vou parar de reclamar aqui, e é muito comum quem faz isso. Eu vou fazer uma penitência de não reclamar. Ótima penitência. Não reclamar. Ótima penitência. Por quê? Passado alguns dias, você vai perceber que aquilo que você está vivendo no seu atual momento é aquilo que você sempre rezou. Você está vivendo uma etapa na sua vida que você sempre rezou. Só que Deus não faz isso e mostra para você. Deus não aparece com um escrito, né? Ele não aparece aqui com um escrito e esfrega na sua cara. Não. Deus quer que você perceba isso como? No silêncio. Entende? Por isso que é maravilhoso. Maravilhoso. Tá? O cuidado na fala. O silêncio. Né? Cuidar com quem você fala. Cuidar com aquilo que você fala. Né? E é muito importante porque a própria Santa Teresa d'Ávila falava que a amizade que não nos leva mais para... Perdão. Santa Teresa d'Ávila falava o seguinte: a amizade que não nos leva mais perto de Deus, ela não é uma amizade verdadeira. E aí, volto novamente, tem aquela frase, se eu não me engano, ou de Santo Agostinho ou de Santo Tomás de Aquino, né? Um bom amigo é aquele que ama e odeia as mesmas coisas que você. Né? Simples assim. Simples assim. Quando a gente evita conversas maliciosas, más influências, a gente consegue refletir sobre a importância de se cercar de pessoas que vão realmente edificar e vão incentivar a virtude, né? Seja ela qual for. Por isso que a importância de bons professores, bons amigos, né? Estar presente em bons cursos, em uma boa sala de aula, né? É, em boas comunidades, né? Na sua igreja. Lembrando assim, né? Principalmente porque isso vai nos lembrar de que as más influências elas vão nos levar longe do caminho de Deus. E essa busca por companhias saudáveis e construtivas, né, nos vai aproximar de Deus e fortalecer ainda mais a nossa espiritualidade. Simples assim, tá? Simples assim. O terceiro ponto de Hugo de São Vitor é sobre onde falar. E onde falar, às vezes, é um pouco sobre etiqueta. Como assim etiqueta? Você já deve ter ouvido a palavra etiqueta, né? E nunca pegou, nunca talvez tenha entendido, né, o significado intrínseco da coisa. Mas etiqueta quer dizer o seguinte: onde falar. Cuidado com o que você vai falar e onde você vai falar. Né? Existem, por exemplo, pessoas que não entendem essa parada da etiqueta e que vão acabar falando palavrão ou vão falar alguma palavra que não deveriam falar no lugar errado. No lugar errado. Por exemplo, se você está com um advogado, você tem que tomar muito cuidado em falar palavras, às vezes, agressivas. No sentido assim, ó, vou falar um palavrão. Ou vou me dirigir ao juiz falando: Ô meu velho, e aí meu velho, como é que tá meu velho? Não, e aí mano, tá de boa aí? Tá tranquilo? Tá firmeza? Né? Então assim, pois não, Vossa Excelência, né? Tá sacando? É essa a parada da etiqueta, né? Por isso que o Hugo de São Vitor falava sobre o cuidado, né? De que a gente tem que ter onde falar. Esse cuidado é muito, muito, muito necessário, né? É não falar de coisas do mundo, né? dentro do lugar dentro do lugar inapropriado, né? É, cada lugar tem algo propício para comunicar, seja até mesmo na nossa vestimenta, tá? Cada lugar vai pedir algo apropriado. Então, assim, por exemplo, na igreja você não vai falar de coisa mundana, você não vai falar de sexo, você não vai falar de fofoca,
Você não vai ficar falando de fulano fez isso, fez aquilo. Não. E você também vai tomar cuidado no seu tom da voz. Tá? Então, assim, onde falar, fala justamente sobre isso. O quarto ponto é sobre quando falar. Né? Fala sobre quando nos calar e quando a gente deve falar. Esse daqui é um ponto muito bom. Muito, muito, muito bom. Muito, muito bom. Porque às vezes a gente deve se calar quando consideramos que o outro não está preparado para ouvir. E aí eu vou utilizar um exemplo de que talvez você já se deparou com alguma pessoa que você sabia que ela estava errada, podia comunicar para ela que ela estava errada, mas pensou, putz, cara, será que ela vai estar preparada para ouvir isso, né? Recentemente aconteceu algumas coisas, não vou fazer isso virar motivo de conversa, mas eu quis avisar algumas pessoas sobre algum problema, só que eu pensei que elas não estavam preparadas ainda para ouvir sobre esse problema. Então eu tive que considerar a prudência, tive que considerar essa questão da disciplina, né? Então eu preferi me calar, porque eu considerei que o próximo ainda não estava preparado para ouvir, né? Às vezes também a gente vai ter que se calar para evitar falar muito. E aí é um problema até mesmo de temperança, né? Você acaba falando sobre algo, deixa escapulir mais, e mais, e mais, e mais. E aí quando você vê, cara, já se foi tudo. Já foi tudo buraco abaixo, né? E claro, né, também às vezes é melhor a gente nos calar, pois não encontramos uma forma adequada e ordenada para falar. Principalmente quando você sabe aquilo que você quer falar, só que você talvez provavelmente vai falar de maneira muito irada, vai falar de maneira que não vai ficar muito legal, vai ficar muito obscena, vai passar uma mensagem errada, vai passar alguma comunicação que não vai ser propícia para aquele momento, tá? Então é o quê? Putz, é melhor talvez aqui eu ficar prudente e não falar, não abrir a boca, né? Putz, eu estou muito estressado no dia de hoje, então hoje eu vou fechar a boca. Por quê? Porque se eu abrir a boca, eu acho que eu vou falar demais. Eu vou falar aquilo que eu não devia e também, claro, não vou buscar uma maneira ordenada no falar, né? E claro, olha só, também é necessário a gente se calar quando está diante de pessoas que são incorrigíveis. Isso daqui é a coisa mais primária do mundo. Você já deve ter ouvido falar, não sei quem fala, mas tá na Bíblia. Não devemos jogar pérola aos porcos. A gente não deve dar pérola aos porcos. Por quê? Porque simplesmente tem pessoas que, cara, não estão afim de mudar. Estão afim apenas de balbuciar aquilo que elas acham. E como elas não querem debate, elas só querem apenas exaltar a sua própria ira, a sua própria desordem, a sua própria impaciência, né? A sua própria soberba, você não entra em debate com elas. Simples assim. Simples assim. Por quê? Porque você está diante de uma pessoa incorrigível. Então você, olha, tem uma pessoa na minha família que tá fazendo algo errado. Só que se eu falar pra ela que eu não tô gostando desse jeitinho dela, ela vai ficar chateada. Então, quer saber? Vai ficar não só chateada, mas como é também possível que que a gente entre num conflito. Então, assim, é melhor você, né, fazer aí um jejum de fala, né? É, quando você está diante de pessoas incorrigíveis, é melhor se calar, tá? E a 5, e a última, é sobre de que modo falar, né? Fala sobre a disciplina na hora do falar e que devemos meditar em 3 pontos antes de falar. Sobre o quê? Sobre o porte, sobre o som e a significação. Sobre o porte, fala sobre se portar de maneira humilde e modesta, sem querer passar um ar de superior ao outro, mas assim, um verdadeiro agir centrado na correção gentil da outra pessoa. Né? A gente pode, por exemplo, citar um exemplo de como uma pessoa ela está buscando um conhecimento, né? Buscando um conhecimento de um saber, aliás, de uma curiosidade desordenada, porque ela está buscando um saber apenas para refutar. E aí, quando ela for falar alguma coisa, ela não vai estar se portando de maneira humilde e modesta. Ela vai estar querendo fazer o quê? Buscar falar para refutar.
Tá? Isso daqui é muito importante. Né? É um exemplo de curiosidade desordenada no saber, onde é que o saber está centrado apenas no saber para refutar. E aí a pessoa não está falando de maneira humilde, não está falando de maneira modesta, sem querer passar um ar de superior. Por quê? Porque ela está querendo ser superior ao outro. Olha como eu sei fazer isso, olha como eu sei fazer aquilo, né? Fala muito sobre também temperança, porque a pessoa ela tá sendo uma pessoa loquaz. Você provavelmente já se deparou com uma pessoa chata assim. Existem dois tipos de chato, o tagarela e o loquaz, né? O loquaz é esse. Esse sempre tem aqueles jargões do mas é como eu sempre dizia, né? O Nietzsche, os sábios, é isso, aquilo. A pessoa que sempre tá querendo falar aqueles jargões, né? Totalmente dificílimos e exacerbados, né? Para o quê? Para se vangloriar, né? Uma pessoa mais soberba, né? O problema é que tem problema com a vanglória, né? Então, o porte fala sobre isso. No som, a gente está falando um pouco sobre uma fala suave, mansa, tranquila, né? Sem levantar a voz, querer gritar com o outro para humilhar ele ou xingá-lo, né? E aí a gente pode citar os exemplos dos famosos terapeutas e o método pedagógico das caixinhas de Instagram, né? Onde é que a gente vê terapeuta, né, falando que tem ascendência, né, e descendente de papa, né? Querendo dar uma de fodão aí no Instagram e simplesmente respondendo pessoas, né, dessa maneira, grosseira. Sim, cara, me dá nos nervos, né? Me dá nos nervos. Eu já fui bem assim. Eu já fui bem assim. Admito, já fui bem assim, né? A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, tá? Porque é, o próprio São Francisco de Sales, né? Muito interessante falar, né? São Francisco de Sales falar isso é ótimo, né? Nada melhor do que o São Francisco de Sales para falar isso, mas a língua é a mais perigosa de todas as armas. E é por meio dela que os homens podem causar maior dano uns aos outros. Então, uma pessoa, quando ela for falar, ela tem que considerar uma fala suave, mansa e tranquila. Sem querer levantar a voz ao outro, sem querer gritar com o outro para humilhá-lo ou para xingá-lo. Né? A gente tem que estar centrado no verdadeiro agir, né? Principalmente centrado na humildade, na correção gentil do outro. Tá? E na significação, fala sobre a própria mensagem. Né? Aqui não tem muito para o que dizer. Né? Significação é o significado próprio da mensagem. Né? Já que o que você fala ele tem que ser suave e também tem que ser verdadeiro, prezando antes de tudo a verdade, mas também levando em consideração todos os outros aspectos que já falamos, né? Aqui, por exemplo, a gente pode citar o sincericídio, a pessoa que não liga o que ela fala, ela não tá nem aí para o que ela fala, desde que no final seja a verdade, né? Você provavelmente já se deparou com uma pessoa sincericida. Eu já fui um sincericida. É uma pessoa que fala o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. E depois ainda fala, mas pelo menos eu sou uma pessoa sincera. Não, calma lá, né? Lembrando, tem que tomar cuidado, né? Se talvez a outra pessoa não esteja ainda preparada para ouvir, talvez a pessoa não está no momento de ouvir aquela coisa, né? E principalmente, né? Se você está diante de uma pessoa incorrigível. Então, significado, né? E entre todas as outras coisas tem que ser levado em consideração. Tudo bem? Bom, essa foi nossa aula. Eu fico à disposição qualquer dúvida. Você sabe onde me encontrar. Foi uma aula, né? Muito boa. Eu gostei bastante. Não sei, eu acredito que essa foi a nossa última aula sobre o de São Vitor. Não creio que a gente vai continuar falando sobre ele, tá? Mas talvez eu busque alguns conteúdos sobre o Hugo de São Vitor e eu prepare alguma pequena aula, né, sobre ele. Bom, eu fico à disposição qualquer coisa e é isso aí. Tchau, tchau.